A impressionante fila do INSS de Lula. A promessa de Lula, que entregou a Previdência Social a Carlos Lupe, a promessa de Lula era zerar a fila. É sempre uma promessa exagerada e impossível, mas a promessa era combater a fila do INSS. E o que aconteceu? A fila do INSS só aumentou, e aumentou, e aumentou barbaramente. Nós temos agora uma nova fila do INSS. Tem a fila tradicional. Quando você fala em fila do INSS, até vai estar brincando com o Claudião, Cláudio da Luz, que está conosco nas férias do Jefferson Peuleber. Você fala em fila do INSS, você vai pensar em qual? Que tem a fila normal, a fila normal. Não existe fila normal para atender um direito das pessoas. Tem a fila normal, humilhante, aquela de acesso a benefício, uma fila, milhões de pessoas esperando. E agora tem a fila para conseguir o ressarcimento ao roubo sofrido, ao roubo via descontos associativos. Então nós temos fila para todos os gostos. E as filas só crescem. Sobre o roubo aos aposentados e pensionistas, o roubo via descontos associativos, já estamos em mais de 1.800.000 brasileiros tendo se apresentado via Central 135, o site do meu INSS, o aplicativo, para dizer, fui roubado. Já apertaram no botão. E agora a gente entra no tempo de contestação, prazo para que as entidades associativas, as entidades sindicais digam, não, contestem. Não vão aceitar isso assim, não vão. Imagina, vão assumir a culpa? Se trata de um esquema de fraude, vão apresentar uma reação, uma defesa para isso aí. Então nós estamos nessa fila para ressarcimento, gente. Olha isso, olha o impacto disso. E olha que muita gente desiste, hein? Porque a pessoa roubada, ela está instada, se quiser ser ressarcida, está instada a procurar o INSS. Foi roubado e vai bater na porta do INSS lá. Foi roubado. Tem um longo processo. Até muita gente desiste. Essa já tem um filtro de partida aí. Tá? Mas mesmo assim, nós já estamos em espantosos 1.800.000 pessoas reivindicando que foram descontadas sem autorização. Segundo a Advocacia Geral da União, não sei se a calculadora é a mesma de Fernando Haddad, essa conta, portanto, a conta do ressarcimento, estaria em 1 bilhão de reais. Vamos ver que valor será esse finalmente e de onde virá o dinheiro para pagar, porque eu não acredito a história me ensina que não devo acreditar em que se vai bloquear recursos dessas associações, você vai encontrar dinheiro capaz de cobrir o rombo para esse ressarcimento. Grande chance de que tenha de fabricar dinheiro, de pedir crédito extraordinário. Mas a fila mais importante, eu agradeço a Adriana Fernandes, da Folha, por isso, porque ela organizou isso num texto, estava há algum tempo em busca das informações sobre em que lugar estava ou estaria a fila do INSS, a fila regular, a fila das pessoas que querem dar entrada, ingressar para acesso a um direito, certo? Um direito constitucional. E eu não estava encontrando. E, bom, ficou claro porque eu não estava encontrando. Os números estavam escondidos de verdade. Aí, esse é o governo Lula, o governo que prometeu transparência. Que o governo Bolsonaro era obscuro, não tinha transparência. O governo Lula prometia transparência, prometia acabar com a fila do INSS, ou diminuí-la tremendamente. E colocou Carlos Lupe, o lupismo social, para cuidar da Previdência Social. E os nossos atos têm consequências. A gente parte da contratação da incompetência. A gente verifica, no melhor cenário, a omissão. No melhor cenário. As duas coisas se casam aqui. É claro que num cenário como esse, de abandono da Previdência Social, não só a fila de acesso
ao serviço, ao direito, aumentaria, como aumentaria a roubalheira. Claro, as portas estão franqueadas. Uma coisa está ligada à outra. Atenção. A fila de espera por benefícios do INSS voltou a subir e chegou a valores recordes. Bateu em abril de 2025, atenção, bateu em 2.680.000 pessoas. 2,6, quase 2,7 milhões de pessoas estavam em abril na fila do INSS. Vamos lá. Não quer dizer que em abril quase 2.700.000 pessoas entraram na fila do INSS. Não. Em abril, a fila chegou a esse lugar. Em abril, tínhamos quase 2.700.000 brasileiros na fila com um pedido para ingresso, numa aposentadoria, numa pensão, em algum benefício. Quase o dobro de 12 meses atrás. Esse número é quase o dobro do número acumulado em abril de 2024, cara. Como é possível um troço desse? É possível. E a gente vai tratar de algumas hipóteses aqui. Até então, portanto, até abril de 2025, a maior fila tinha sido em janeiro de 2019. 2,5 milhões de demandas de pedidos. Esse era o recorde. Janeiro de 2019. Nós chegamos em abril de 2025 com esse número recorde. Governo do povo, governo que cuida dos nossos mais velhos, uma fila de espera para um benefício de 2.780.000 indivíduos brasileiros. Repito aqui, isso é muito grave. Os números estavam... Cadê a transparência? Cadê a fala de Lula sobre a transparência? Onde eu anotei esse troço? Que sem... Desculpa, vou ver aqui nas minhas anotações, eu quero ser preciso. Sem transparência não há democracia. Sem transparência não há democracia. Um monte de documento de gasto público. Falamos sobre isso mais cedo nessa semana. Na segunda-feira ou na terça, na segunda. Um monte de documento escondido, tratado como sigiloso, nós não temos acesso. E agora isso aqui. Os números do INSS, da fila do INSS, estavam escondidos. Porque desde dezembro de 2024 o Ministério da Previdência não divulgava os dados. Então, leis de transparência é um princípio constitucional que deriva da publicidade. E o governo do povo, que cuida dos aposentados e pensionistas, governo em cujo período até aqui a roubalheira aos aposentados e pensionistas chegou à escala dos bilhões de reais, governo que deixa a fila daqueles que estão esperando por um benefício chegar a quase 2.700.000 pessoas. Omissão, incompetência, no melhor cenário. Repito aqui, não é à toa, cara, não é à toa que o esquema de roubalheira aos aposentados e pensionistas prospera nesse período. Abandonada a Previdência Social. Atenção. Quando você quer saber em que lugar estava a fila, em que volume estava a fila, quando Carlos Lupe assumiu a Previdência Social? Aliás, vou ser justo, quando Lula assumiu a presidência da República pela terceira vez em 2023. Quando assumiram, Lula, porque Lupe é Lula, quando assumiram, a fila estava em, absurdo também, 914.000 pessoas. 914.000, portanto, em janeiro de 2023.
Nós estamos em abril de 25, em 2.680.000 pessoas esperando. E aí vem as hipóteses, né? Hein, Haddad? Estão fazendo economia? Estão batendo meta? Estão represando despesa, Haddad? Estão represando despesa do aposentado e do pensionista? Estão segurando o direito? Estão fechando, batendo meta de mentirinha? Represando despesa? A gente está autorizado a fazer essa especulação. O número cresceu muito ao longo desses anos para chegar nesse volume de gente esperando. Quantos bilhões de reais isso significaria a mais em vossa conta? Vou repetir aqui, será que não posso acreditar uma maldade como essa no governo Lula? Será que estão represando despesa? E esse custo é retroativo, hein? A partir da demanda, quando as pessoas forem atendidas. A falta de transparência, o represamento dos dados sobre o represamento dessas despesas, sugere sim que o governo esteja segurando gastos à custa de aposentados e pensionistas.